Bom dia a todas, todos aqui presentes. Vamos dar início à primeira mesa do 18º EPIEC, que tem como tema, do evento como um todo, Desafios Contemporâneos para o Ensino de Ciências. E nossa primeira mesa, vai contar com a participação da professora Mili Fernandes, da FEUSP, e do professor Alan Moreira Xavier, da UFABC. Na nossa mesa, e eu, professora Maíra Battistoni, vou fazer a mediação, junto com a aluna Cristiane, que está ali, que daqui a pouco também se apresenta mais formalmente. Bom, vou convidar, para iniciar a fala, a professora Mili Fernandes, da FEUSP. A professora Mili, recém-colega aqui da Universidade, da Faculdade de Educação, atua no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, o EDA, e no Programa de Pós-Graduação em Educação, também da FEUSP. É professora colaboradora no Departamento de Línguas e Literaturas Africanas em Luanda e da Cátedra Unesco de Estudos Afro-Andinos da Universidade Andina Simón Bolívar, em Quito, no Equador. É pós-doutora em Educação, doutora e mestre em Educação e Contemporaneidade. É formada em Pedagogia, foi professora de História da África no Ensino Fundamental 2, no município de Nazaré, na Bahia. É pesquisadora do Grupo Memória da Educação na Bahia, do Grupo de Pesquisa sobre Educação, Relações Étnico-Raciais, Gênero e Religião, na FEUSP, e do Grupo de Pesquisa Formação de Professores, Currículo e Pedagogias Decoloniais, da Unirio. Desenvolve pesquisas no âmbito das epistemologias afrodecoloniais e pensamento afrodiaspórico, educação quilombola, currículo e formação docente para as relações étnico-raciais, história e cultura dos povos Banto-Congo nos quilombos. Mili, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. A escolha para a fala, de hoje, para a gira, é baseado num artigo que eu publiquei numa revista francesa, em 2022. Está disponível, depois eu posso passar para vocês o link. Essa temática é voltada para pensar a minha pesquisa em Angola. Depois de uma abertura que eu vou fazer, eu vou falar um pouco da minha experiência, 2 anos e meio morando em Angola e buscando as influências dos povos de origem congo-angola para a formação dos quilombos, inicialmente na Bahia. Hoje a pesquisa ela acaba se ampliando para pensar Brasil e América Latina. Vamos lá. Então, o que eu venho pensando ultimamente, eu faço parte do grupo de pesquisa da professora Catherine Walsh, que é uma das professoras que compõe o grupo Colonialidade e Modernidade, juntamente com o Quijano, o Miolo, o Grossfogel, a Lugones, entre outros. Ela é considerada uma ativista dentro desse movimento Colonialidade e Modernidade. Então, com base nisso, e bebendo muito nos estudos de alguns africanistas e africanos que discutem uma virada decolonial na pesquisa, porque, na verdade, o grupo Modernidade e Colonialidade ele vai ter como base os estudos do Frantz Fanon, estudos dos povos Quechua, em Quito, por conta das noções de Pachamama, entre outras questões dos movimentos de libertação em África. Então, esse grupo vai beber e, a partir dessas discussões, que eu vou pensar uma metodologia diferente para a minha pesquisa de doutorado e, consequentemente, para entender um pouco mais essa virada epistemológica para a pesquisa de cunho etnográfico. Inflexão ou giro decolonial, descolonial, tem uma base... Não, ainda não solicitei para passar o slide. Vou fazer uma abertura
E depois, obrigada. Inflexão decolonial ou giro decolonial tem o mesmo significado. A inflexão decolonial parte do Restrepo, que também compõe, né, esse grupo colonialidade e decolonialidade. E também bebo nos estudos do Cheikh Anta Diop. Na verdade, é o Cheikh Anta Diop que dá essa orientação para a estrutura da minha pesquisa. Então, queria fazer a abertura trazendo, né, uma citação dele, do Sheikh, que vai dizer o seguinte: muitas vezes, aquilo que o Ocidente designa de universalidade da ciência, da história ou da filosofia, indica apenas o sentido do seu próprio conforto de viver e de dominar. O grau da universalidade que se atribui a si mesmo reflete uma aferição do peso do imperialismo, em boa consciência, que está disposto a lançar sobre as nossas vidas. Com efeito, o imperialismo representa uma fonte de conforto, tanto intelectual, social ou econômico, em detrimento do próximo. Então, com base nessa fala do Diop, eu vou entender a colonialidade como uma forma moderna do colonialismo histórico. Na dimensão do saber, impõe em suas bases a universalidade do conhecimento da própria ciência, mantendo seu controle e poder sobre os diversos corpos e outros saberes. Na verdade, a colonialidade deslegitima, por exemplo, a tradição, a ancestralidade, o patrimônio sociohistórico, cultural, intelectual de povos não europeus, silenciando, negando ou apagando qualquer produção intelectual que não seja nos moldes europeus e norte-americanos. E sob um alicerce do discurso ocidental de universalidade, a colonialidade aniquila o imaginário do outro, subalternizando e invisibilizando suas histórias de luta, resistências, de conquistas, sua cultura, suas produções, seus saberes, suas formas de ser, de estar e de habitar o mundo. O coletivo de investigadores ativistas Modernidade e Colonialidade, composto por Aníbal Quijano, Grossfeld e todos esses que eu já citei anteriormente, entre outros e outras, ao sistematizar e apresentar discussões críticas ao eurocentrismo, por reconhecer que todo saber está situado historicamente, fisicamente e geopoliticamente, nos explica que a reivindicação norte-cêntrica do saber, sem sujeito, sem história, sem relações de poder, um conhecimento de um não lugar, deve ser profundamente questionado. Desta maneira, este grupo de investigadores e investigadoras utiliza o termo giro decolonial, inflexão decolonial ou projeto decolonial como busca pela consolidação de uma decolonialidade, a qual não problematize somente a colonialidade do saber, mas que contribua para tornar possíveis outros mundos, a inclusão das cosmopercepções. Esse termo é um termo pensado pela Oeronke, que é uma filósofa nigeriana, que ela vai pensar a partir de todas as percepções do corpo. Antigamente, quando nós falávamos, né, de valorização da memória, da ancestralidade, a gente pensava nas cosmovisões. E aí a Oeronke vai dizer que a cosmovisão, o termo cosmovisão, é um termo ocidental, porque só tem um foco, que é a visão. E aí ela traz as percepções dos povos de origem iorubana para pensar o corpo como um todo. Os olhos, os ouvidos, o corpo, né? O toque, o paladar e todos os outros sentidos. Então, é importante a gente pensar essas cosmopercepções para a pesquisa, porque compõe esse giro decolonial. Você pode passar, por gentileza? Deixa eu só fechar aqui. Então, fazendo essa abertura, trouxe alguns pontos, né, no slide para conversarmos. Esse primeiro slide é sobre a revista, e quem tiver interesse depois pode dar uma acessada. E eu vou chamar o próximo de desobediência epistêmica. Refletir sobre os atravessamentos da inflexão decolonial na investigação, revendo e reestruturando a abordagem metodológica deste tipo de pesquisa, com o objetivo de valorizar a pluriversalidade
do contexto sociohistórico das temáticas escolhidas. Antes, a gente pensava no universo da pesquisa. Hoje, a gente pode discutir o pluriverso dessa pesquisa. Importante reconstruir um outro percurso em busca de uma história a qual não tivemos acesso. As estratégias de recolha e análise dos dados utilizados para o desenvolvimento da pesquisa e a materialização do resultado dessas estratégias. Com base nesses dois elementos que eu trago, pensar a pluriversalidade e outras formas de pesquisa, eu elenquei 10 pontos, né, para a gente pensar aí a investigação e como ela se propõe decolonial. Primeiro, as bases epistemológicas. E aí, pensando a minha pesquisa, né, em Angola, eu precisei fazer esse giro para compreender outras formas de ser e de estar. Sobre Angola, a gente vai ter uma vasta literatura. Na minha pesquisa, eu busquei historiadores, antropólogos, linguistas, que fossem de Angola ou que fossem do continente africano, que tivessem esse olhar sobre os povos de Angola. A gente vai ter também pesquisadores e pesquisadoras africanas que têm um outro olhar e reproduzem um olhar eurocêntrico, até porque a maioria dos países passaram pelo processo de independência recentemente. Angola foi 75. Então, a gente ainda vai ter esses resquícios desse colonialismo, né? O segundo ponto, que são os métodos que serão utilizados, né? Pensar o corpo como política do conhecimento. A escolha por pesquisar Angola, e a todo tempo eu vou estar falando e trazendo, né, como exemplo a minha pesquisa em Angola, parte não somente de uma busca incessante sobre os quilombos da Bahia, mas também sobre a minha herança ancestrálica. Eu inicio pesquisando Angola porque, aos 16 anos, quando adentro a universidade para fazer pedagogia, eu escolho pensar uma educação dentro de um quilombo, o qual eu já frequentava em festas, no Baixo Sul da Bahia. O estado da Bahia, a gente divide ele em territórios de identidade. Então, Baixo Sul fica mais para a parte litorânea da Bahia. Eu comecei a fazer uma pesquisa numa comunidade quilombola, e dentro dessa comunidade a gente tinha uma escola. A minha inquietação, à época da graduação, era entender se a escola conseguia fazer um trabalho diferenciado, trazendo os elementos da memória, da ancestralidade, da história daqueles povos e dos seus antepassados para o contexto da escola, até porque a gente sabe que o currículo é algo engessado e é um artefato de poder. Dentro do nosso currículo, mesmo com a Lei 10.639, né, que tem 21 anos, a gente ainda tem dificuldade de discutir sobre educação antirracista, sobre a influência dos povos de origem africana, sem mostrar esses povos africanos como escravizados. Pensar esses povos africanos muito antes do contato com o colonizador. Em Angola, a minha pesquisa ela cobriu 8 províncias. Angola tem 18 províncias, que seriam estados aqui brasileiros. Dessas 18 províncias, pensando os seus municípios, pensando as suas comunas, os seus bairros, as suas aldeias. Então, foi uma pesquisa bem grande. Foram 2 anos e meio, imersa nas comunidades quilombolas de Angola, conversando com reis, com rainhas, com gangas, com príncipes, com princesas, pessoas que a gente não imagina que existe, porque não chega essa história para a gente na universidade, na escola, enfim. Com esse contato, eu fui traçando como é que eu ia construir a minha pesquisa. Ainda durante a graduação, dentro da escola, a professora conseguia fazer um trabalho fantástico, que foi a minha pesquisa de TCC, né, de conclusão da graduação em licenciatura em pedagogia. A professora era filha da comunidade, ela conseguia fazer um trabalho diferenciado, levava os mais velhos e as mais velhas para o contexto da escola. Crianças de 5 anos conseguiam contar sobre a formação daquele quilombo, da forma deles, mas conseguiam contar. Só que acontecia um grande problema, porque a escola era multisseriada, os jovens precisavam continuar seus estudos, então precisavam sair das comunidades quilombolas para estudar na cidade sede desses quilombos.
E eles passavam por vários processos de discriminação. Eram apedrejados, eram chamados de macaco, por outras crianças negras. A diferença era o território. Isso começou a me chamar a atenção. Por que outras crianças negras, né, discriminam crianças quilombolas? Frantz Fanon vai dizer que a gente tem um processo muito interessante, que é pensar o racismo não como causa, mas como consequência. No livro dele sobre a Revolução Africana. Quem tiver interesse, é importante fazer essa leitura. Quando ele se descobre, né, negro, porque até então, no livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas, ele faz uma tese, ele entendia ainda que era francês, porque foi colonizado, né, por França, e chegando na França que ele vai descobrir que ele não é francês, ele é negro. E no movimento de libertação, quando ele se envolve com a Ordem Roberto e com vários guerrilheiros, né, em África, principalmente com Amílcar Cabral, em Guiné-Bissau, ele começa a escrever outros materiais pensando nessa forma de libertação. Então, em Revolução Africana, ele vai pensar no racismo como consequência. E essas crianças da cidade, negras, como forma de se proteger do racismo enfrentado em relação a crianças não negras, elas apontavam as crianças quilombolas para se defender. Eu sou negra, mas eu não moro no quilombo. Eu sou negra, mas moro na cidade. Eles são quilombolas. E o quilombo sempre no lugar do atraso, da incivilidade, do banditismo. E essas crianças reproduziam isso. Então, eu começo a questionar, poxa, eu preciso entender essa saída desses estudantes quilombolas para entrar na cidade. E aí, na dissertação, também está disponível no CDI da UNEB, quem tiver interesse, é interessante dar uma olhada. Eu trago alguns instrumentos metodológicos para pensar o não dito sobre o processo de escravidão. E aí eu vou utilizar desenhos projetivos, na perspectiva do Piaget e de Alicia Fernandes, por conta da psicopedagogia. Faço uma miscelânea lá no processo metodológico que dá certo. E aí eu vou analisar o olhar dos de dentro, que são as crianças da cidade de Nilo Peçanha, sobre os de fora, que são os quilombolas, o olhar dos de fora, que são os quilombolas, sobre os de dentro. E, no meio do caminho, eu vou começar a pensar a participação desses professores e dessas professoras que acabam silenciando quando um estudante quilombola procura o professor e diz: fulano não quer fazer atividade comigo, ou fulano me chamou de macaco. Você é macaco? Não, não sou. Então, deixa para lá, é brincadeira. E essas falas foram também me chamando a atenção. E aí eu resolvo fazer uma escuta sensível para entender o porquê que essas professoras e esses professores negros e negras silenciam o processo do racismo. E aí faço uma escuta sensível a partir do Barbier, tanto coletiva quanto individual, para entender esses processos da negação em falar sobre, trazer discussões para o contexto da sala de aula, para tentar ajudar essas crianças quilombolas, né, nesse processo de discriminação. E aí vão saindo depoimentos assim gritantes. Professoras que vão dizer que com 5 anos de idade queriam que a mãe queria que coroasse Nossa Senhora. Nos interiores, eu não sei aqui em São Paulo, mas nos interiores da Bahia, quando chegava época da padroeira da cidade, a igreja tinha o costume de coroar Nossa Senhora. E aí selecionavam algumas crianças para fazer esse processo da coroação. E a mãe dessa professora, professora negra, era lavadeira, junta um dinheiro, faz a roupa de anjo da procissão, ajeita a auréola e ela vai contando nos detalhes. Isso também eu trago na dissertação. E na hora que ela está na fila para coroar Nossa Senhora, a professora que ela mais gostava, que era a professora que arrumava um andor de Nossa Senhora, que ficava, né, com essa responsabilidade, puxa ela da fila e diz que ela não pode coroar Nossa Senhora porque ela é encardida. Ela tinha 5 anos. E, à época, quando eu fiz a pesquisa, ela já estava com 54 anos. Olha como isso marcou. E aí ela vai narrando e embargando a voz, e a lágrima vem. E aí eu começo a analisar. Não somente ela, como outras e outras vão trazendo depoimentos. E, à época, eu ganhei um livro da Fátima Dubor, que é a filha do Paulo Freire,
que é quem educa marca o corpo do outro. Embora a Fátima não discuta raça, classe, não vá por essa perspectiva, mas achei interessante o título do livro e o contexto, porque quem educa realmente marca o corpo do outro, de forma positiva ou de forma negativa. Se eu parar aqui agora para a gente analisar e perguntar, né, quais os professores ou as professoras que marcaram a vida de vocês? A gente pode ter várias, como também pode ter só uma ou nenhuma. De forma positiva, quantas? De forma negativa. Porque a gente acaba passando por um processo de transferência, né? De olhar para o professor ou para a professora e se enxergar e se aproximar daquelas discussões. Então, vários professores trouxeram depoimentos assim arrasadores do processo de escolarização que eles tiveram. Processos bem dolorosos. Isso não era para justificar o silenciamento da não discussão sobre o racismo em sala de aula, mas para entender que essas professoras e esses professores também precisavam ser escutados, também precisavam ter um suporte, porque quando a gente pensa formação docente para as relações étnico-raciais, na maioria das vezes as pessoas dizem mas tem tanto material, e o professor e a professora têm preguiça de trabalhar. Na dissertação, eu vou pensar as subjetividades do sujeito. Como os processos de racismo atravessam os nossos corpos e nos marcam de tal forma que a gente não consegue falar sobre. E aí, pensando nas questões de memória, Clea Bossi, Michel Pollack e vários outros que vão falar de memória e silenciamento, de questões que a gente, às vezes, tenta não lembrar para não sentir dor. E aí eu trago essa discussão para pensar essas professoras, né? O porquê que elas não falavam ou não traziam discussões no contexto da escola. Enfim, isso tudo para poder chegar no processo de Angola. Com isso, nesses movimentos todos dentro da escola de Nilo Peçanha, eu vou percebendo que os estudantes negros da cidade que discriminam os quilombolas fazem parte de um mesmo tronco étnico, que é Congo-Angola. E a minha ideia de ir para Angola é justamente buscar essas influências para que eles pudessem entender que eles compõem o mesmo grupo étnico. Só que eles moram nas cidades e os quilombolas estão no quilombo, e que o quilombo é um lugar pan-africanista de luta e de resistência. Diferente do que aquilo que os livros vão nos mostrar, né? Do quilombo como lugar do negro vadio, do negro fujão. E aí eu vou para Angola pensar 3 elementos que eu vou chamar de macuco amatato. Macuco amatato, na língua kikongo, significam... Na verdade, não é somente uma tradução, é um provérbio. Significam 3 pedras que amparam a panela. Então, quais são as 3 pedras que amparam a minha panela na pesquisa do doutorado? A língua, o ritual e o território, que eu vou falar mais para frente. Então, eu precisei fazer essa relação entre sujeito e objeto, tirando essa noção de sujeito e objeto, entendendo os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas de Angola como autores da minha pesquisa. Isso também compõe esse giro da colonial. Não há sujeito, não há colaborador, não há objeto, são autores. E esses autores compõem as referências do final da minha tese. Eu trago o nome deles e delas como referência bibliográfica, né? A gente traz os livros, eu tinha a biblioteca viva, que o Rampatebá vai dizer, né? Em tradição viva, quando o mais velho morre, é uma biblioteca inteira que se queima. Então, eu trago esses mais velhos, essas mais velhas, essas autoridades tradicionais, para compor e falar sobre eles, né? Desconstruindo a noção de que, quando os europeus chegaram ao Congo, ao Reino Congo, existia já uma estrutura imensa, cultural, econômica. O Reino Congo tinha dinheiro, era o Zimbo, era a concha, eles já faziam essa troca. Tem autores que vão falar que o povo banto já faziam comércio com a América. Se a gente for fazer um levantamento aí, talvez não existisse o Américo Vespucci não tivesse descoberto nada. O povo banto já vinha nesse movimento de navegação, tanto que tem autores que vão falar das roupas dos povos em Oaxaca, no México, que era de um algodão específico do Gulungo Alto, que na província do Kwanza Norte, que é Angola. Então, a gente pode analisar como esse povo banto ele já estava aí nesses movimentos, né, de comércio, de troca. Então, não foram os portugueses que chegaram, que inventaram, que não existe isso. E
a discussão de que levaram roupas, né, com o mesmo discurso aqui do Brasil, né, trouxeram colares e houve troca. Isso é mentira. Se a gente vai para os 8 volumes de História Geral de África, a gente vai ver todo o processo, né? O que era escravo, como é que eles, o que é que os portugueses vão dizer que é escravo e o que é que o povo banto vai dizer que é escravo. Não existia a palavra escravo para o povo banto. Era um tucula. O que é um tucula? É a pessoa que passa a morar com um outro grupo étnico. Essa pessoa poderia casar com o seu inimigo, né? Como os portugueses vão dizer que os reinos brigavam entre si e os historiadores africanos vão jogar isso por terra, né? Então, eu tentei trazer essas discussões para a pesquisa, fazendo esse movimento mesmo do giro da colonial. Então, pensando nessas 3 pedras, a primeira, a língua. A questão da língua foi muito importante para poder eu conseguir entrar em algumas compreensões, porque a gente tem aqui no Brasil etnolinguistas que vão pensar, né, a Margarida Petter, que é aqui da USP, não, da Unicamp, desculpa. Tem a Ieda Pessoa de Castro, que é da UFBA, que vai falar sobre termos que a gente utiliza, que é de origem dos povos banto, mas a minha pesquisa vai pensar um elemento chamado aumento da língua Kikongo. No Baixo Sul da Bahia, nos quilombos, a gente tem um costume de falar, não somente dentro do quilombo, mas a Bahia em si. Na parte de Salvador, Recôncavo Baiano, a gente utiliza muito o "o" no processo da comunicação. Ô mainha, ô painho, ô moço, ô moça. E na parte do Baixo Sul, onde fica as comunidades quilombolas que eu pesquiso, se utiliza muito o "e". E mainha, e painho, e moço, e moça. Esse "e" e esse "o" seria um vocativo, porque se a gente retira esse "e", a frase ela não perde o sentido. Na convivência com os mais velhos em Angola, nas províncias, com os reis, principalmente na parte, de Cabinda, do Zaire, que é o Baza-Congo, os mais velhos acordavam de manhã, as mais velhas, e me cumprimentavam, né? Epanguame tsikamenê, ou Opanguame tsikamenê. O que significa? Ou minha irmã, ou minha irmã ou meu irmão, porque na linguística banto, singular e plural, masculino e feminino, aumentativo e diminutivo, fica sempre no prefixo. Banto é plural, povos. Muntu, pessoa. Banto, pessoas, porque o ba é o plural, e muntu, singular. Então, Opanguame tsikamenê, esse "o" significa o que a gente utiliza na Bahia. E aí, na pesquisa, eu vou entender que o "o" veio dos povos que foram sequestrados de Cabinda, do Zaire, para Salvador, capital da Bahia, e para a região do Recôncavo, que é onde a gente ouve as pessoas utilizando esse "o". E para o Baixo Sul, os povos que foram sequestrados das províncias do Ige, do Bengo, de Luanda, do Kwanza Norte, do Kwanza Sul. Então, você vai ouvir esse "e". E mainha, e painho. Então, foram para o Baixo Sul e Sul da Bahia. A segunda pedra, que é a questão do ritual, existe em Cabinda, no Kwanza Sul e no Kwanza Norte, a prática de utilizar máscaras. Eu trouxe até fotografias aqui, depois eu passo para vocês. Na verdade, um trecho de uma filmagem. E no Baixo Sul, nos quilombos, também usam essas máscaras. Então, como essas máscaras conseguiram atravessar o Oceano Atlântico e se manter na cabeça dos nossos ancestrais? Não há a mesma utilização, hoje em dia, se compõem como grupos culturais, mas naquela época, esses grupos só saíam às ruas na madrugada do dia 1º para o dia 2 de novembro, que é Dia dos Mortos. Então, o povo banto tem uma relação muito forte com a ancestralidade. Para o povo banto, a gente não morre, a gente passa para o plano invisível e continua tendo acesso ao plano visível. E a terceira pedra é sobre a própria constituição do quilombo.
A gente tem uma vasta literatura no Brasil que vai falar que o quilombo é de origem dos povos ovimbundo, que falam umbundo. Minha estadia em Angola durante esses 2 anos e meio, com os diversos grupos étnicos, que, embora Angola fale a língua portuguesa, né, como língua oficial, existem 9 grupos étnicos. Cada grupo étnico tem as suas línguas locais e suas variantes. Então, para cada grupo étnico, o quilombo tem um significado. Para o povo bakongo, que fala Kikongo, o quilombo é o lugar de guardar mantimentos, ou o lugar da iniciação da circuncisão masculina. Para o povo ambundo, que fala quimbundo, o quilombo é o lugar de oração. E assim para cada povo, e para o povo ovimbundo, que fala umbundo, que é esse que a gente tem acesso aqui no Brasil, que é um acampamento militar, e tal, continua da mesma forma lá em Angola. E aí, na pesquisa, eu vou trazendo esses elementos para dizer que o quilombo aqui no Brasil ele acabou sendo uma construção do conceito de cada povo que foi sequestrado de lá. O quilombo é o lugar de juntar pessoas, o lugar do acampamento militar, o lugar de oração, porque foi dentro do quilombo que a gente conseguiu manter viva nossas tradições de terreiro, o espaço de acolher outras pessoas, porque a maioria dos quilombos do Baixo Sul da Bahia, a gente vai ter uma junção dos povos indígenas, principalmente os povos Guarani, os povos Pataxó, Pataxó-Ranranhã, os povos Tupinambá. Então, esses povos indígenas e os povos quilombolas, obrigada, se juntaram para lutar contra o colonizador. E isso em vários... Eu falo Bahia, mas para pensar em toda a América Latina, onde houve essas formações de luta e de resistência, né? Os palenques na Colômbia, os cumbis, né? E assim sucessivamente. Eu vou pensar os objetivos de uma forma que traga essas comunidades, como eu falei a vocês, pensando nos reis, nas rainhas, para comporem, né, as histórias, pensar justificativas, trazendo o discurso dessas pessoas sem neutralidade e sem pensar o discurso universal, pensar sempre na pluriversalidade. As escolhas teóricas, elas tiveram essa desobediência epistêmica. Então, pensar o que o Sheikh Anta Diop vai falar. A minha pesquisa ela foi interdisciplinar. Eu sou formada em pedagogia, mas eu tive que beber na linguística banto. Tive que sentar para entender a linguística banto. Fiz curso durante os 2 anos e meio da linguística banto, principalmente Kikongo, Kimbundo e Umbundo, que foram os povos principais que foram sequestrados para o Brasil. Precisei fazer um curso dentro da universidade, sobre a divisão política, econômica e administrativa de Angola, para entender como essas províncias, né, que eu pesquisei eram os antigos reinos Congo, Dongo e Matamba, as fronteiras, tanto as fronteiras territoriais quanto as fronteiras linguísticas. A gente vai estar em províncias que são dos povos Bakongo, mas faz fronteira com os povos Chokwe. Então, você vai ter um Kikongo com uma sonoridade que eles vão chamar de língua composita, com a sonoridade dos povos Chokwe. Então, algumas palavras que eu aprendia em Kikongo, no centro de Cabinda, não tinham o mesmo significado que no Alto Zaza, que já fazia fronteira com os povos da Lunda Sul e da Lunda Norte. Então, eu precisei entender esse contexto para trazer para a pesquisa. Pensando também os possíveis caminhos de construção metodológica, me autorizando a criar uma metodologia que contemplasse essa população, porque a gente vai ter um comitê de ética todo estruturado numa noção norte-cêntrica. Os povos africanos, principalmente os povos tradicionais, têm uma relação muito forte com a ancestralidade. Então, para que eles pudessem ceder uma entrevista, sentar comigo, a gente passava por vários processos espirituais, que era o pedir licença, que era o bater a porta. Então, por exemplo, os povos da região de Cabinda, do Zaire, que a bebida principal, né, para receber as visitas é o vinho da palma, fermentado. Então, era o vinho, o sal grosso, o obi, que eu vou mostrar depois a imagem. E a gente pedia licença a Nzila, Pambunzila,
que na linguística iorubá vocês já devem ter ouvido que é Exu. Então, na linguística banto, Pamundzila, que é o dono do caminho. Então, a gente tinha que pedir licença ao dono do caminho para que a entrevista corresse bem, para que as coisas acontecessem de forma positiva. E se a gente pegar, por exemplo, o termo de livre esclarecido, vem dizendo lá que a gente não pode pagar. Mas eles não estavam recebendo dinheiro. Mas a gente precisava botar o dinheiro no caminho, porque eles pedem também 3 notas de um dinheiro do mesmo valor para botar no chão, para pedir licença à Anzila. E como explicar isso para o comitê de ética? Então, são questões que a gente precisa analisar, porque se a gente vai pesquisar o continente africano, são outras práticas, são outras formas de ser e de estar. Da mesma forma, eles me pediram que os mais velhos assinassem um termo de sessão, de imagem e de áudio. Os mais velhos me diziam, se eu fui escolhido ou escolhida para falar, eu não posso mentir. E eu não vou lhe cobrar nada se você for publicar, porque se eu mentir, eu perco o descrédito, eu perco toda a credibilidade perante o meu quilombo. E aí, como fazer esses mais velhos assinarem? Como fazer com que a minha pesquisa tivesse, de fato, existência, né? Porque sem esses documentos, a universidade me questionava. Então, são pontos para a gente pensar, porque não adianta a gente tentar fazer essa inflexão decolonial e as práticas, os documentos burocráticos continuam ainda nessa vertente norte-cêntrica. O horizonte decolonial como um conhecimento que responde às realidades e demandas sociais, o problema, as metodologias utilizadas em pesquisas decoloniais devem ser propositivas. E aí a minha pesquisa de doutorado, ela hoje tomou um outro rumo, né? Pensando... eu comecei a falar e acabei não dizendo a vocês que eu começo na graduação e vou tendo desdobramentos. Então, pensei a graduação, que era a educação dentro do quilombo, depois o mestrado, a saída desses quilombolas, o doutorado, a influência dos povos de origem banto para o Baixo Sul, mas depois eu amplio para pensar recôncavo também por conta da questão da linguística. E o pós-doc, inclusive eu fiz o pós-doc com a professora Rosana, né, lá no IEA, a minha proposta era uma licenciatura escolar quilombola. Transformar esse material que eu pesquisei em Angola, não só para a formação docente, aperfeiçoamentos e licenciaturas e especializações e tal, mas também materiais didático-pedagógicos. Depois eu posso também passar para vocês o link das trilhas que eu fiz para o ensino médio do Estado da Bahia com esse material, com informações sobre comida, sobre questões espirituais, as religiosidades, memória, história, para que inicialmente era somente para as comunidades quilombolas, o ensino médio da modalidade de educação escolar quilombola. Mas aí a coordenação de educação do Estado da Bahia preferiu que ampliasse. Em relação à licenciatura, ano passado o Ministério da Educação lançou um edital chamado PAFO Equidade. À época, eu ainda estava como professora substituta na Bahia, na Universidade do Estado da Bahia. Fiz o projeto foi aprovado, a gente conseguiu fazer essa licenciatura, ela começa agora em janeiro de 2025. Agora, a minha luta é trazer para cá, porque eu passei, né, no concurso da Faculdade de Educação em dezembro e vim para São Paulo em fevereiro, agora fazer isso aqui para São Paulo, fazer esse levantamento das comunidades quilombolas. Enfim, você pode passar para o próximo, por gentileza? O giro decolonial me trouxe a possibilidade de pensar essas escavações expedicionárias, uma reestrutura da abordagem metodológica que eu já falei. Esse bater a porta é o que eu expliquei a vocês, né, sobre pedir licença ao caminho, ao dono do caminho. Na próxima imagem, vocês vão ver aí o Obi e a Pemba. Eu sou uma mulher de terreiro, eu sou filha de Oxum e Ogum. Quem já foi a terreiro e conhece terreiro vai saber que esses 2 elementos são elementos da ritualística do candomblé. A Pemba de Oxalá e o Obi para ter conexão com a espiritualidade. Então, eles utilizam também. E assim, eu estava me sentindo em casa, né? Porque aqui no Brasil a gente precisa do espaço do terreiro para ter essa conexão, para fazer os nossos rituais. Lá no cotidiano, as pessoas levantam, batem paó, né? Pedem licença, pedem agô ao dono do caminho.
E é uma coisa muito natural, muito do cotidiano. Coisa que dentro do terreiro a gente tem as festas, né? Acontecem. E lá não. Acordou, pediu paó. Paó é bater as mãos, depois eu explico a vocês, que é pedindo agô à ancestralidade. Agô, na língua iorubana, significa licença à espiritualidade. A próxima imagem, para os povos mais para o sul de Angola, já não utiliza o vinho de palma, utiliza o vinho mesmo, né, de uva. O dendê, a pemba, já no formato de pó, já não é mais a pedra. Na próxima imagem, algumas entrevistas, né, com os mais velhos. Essa área é na província do Ige. A minha pesquisa está tão grande que eu tive que fazer uma escolha por 3 pedras, mas existem outras pedras, e principalmente a arqueologia. Esse espaço daí tem mais ou menos uns 5 quilômetros de parede com escritas dos povos banto. Isso eu vou, mais para frente, fazer um estudo mais aprofundado em arqueologia para poder decifrar esses desenhos na parede. A próxima imagem é com a rainha Catarina. Essa é a rainha da linhagem da Dzingabande e do Ngola Quiluange. Então, a gente ainda tem essa linhagem da rainha Nzinga. Vocês já ouviram falar da rainha Nzinga, né? Tem até um documentário no Netflix das rainhas africanas. Seria interessante vocês verem. Não é bem aquilo ali que está retratado, mas pelo menos dá para ter uma noção sobre a história dela. A rainha Nzinga, ela é contemporânea ao Zumbi dos Palmares. Então, se a gente, né, fizer um levantamento, vai encontrar alguns movimentos. 40 minutos, nossa! Nos próximos, é um pouco sobre o quadro, né? Como foi que eu desenhei esse movimento, desse giro, né? Dessa inflexão decolonial, pensando numa leitura geopolítica, entendendo o contexto de Angola, como é que se organiza, tendo os autores reis, sobas, muniestes, que são títulos de nobreza. A gente tem o século, que aqui no Brasil a gente costumou chamar de griot. Griot é uma terminologia francesa, que nos chega através das produções do Rampatebá, principalmente no livro que ele escreve, Anculeu Menino Fula. Mas, para cada grupo étnico em África, o mais velho ou a mais velha, né, o guardiã da palavra, tem um nome. Para o povo banta, século. No próximo quadro, a questão, né, como eu dividi língua, ritual e território, o Macuco Amatato, e a partir do Macuco Amatato, o Maungo, que tem a mesma função do axé, energia vital. O Maungo dentro da minha linhagem, e aí eu acabo descobrindo que eu sou descendente dos povos Kikongo, Bakongo. A minha bisavó, quando rezava, e minha avó aprendeu com ela e passou para nós, quando ela terminava de rezar, a minha avó era rezadeira, ela segurava a cabeça da gente e falava uma frase em Kikongo, que até então eu não sabia o que era, só quando chego em Angola que eu vou descobrir. Ela dizia, "O muntu cacalangue engango". Eu achava que minha avó tinha criado essa frase, né? E chegando em Angola, conversando com os mais velhos, nas aldeias, tinha um mais velho bem fechado, só para concluir, tinha um mais velho bem fechado, por mais que eu tivesse aprendido algumas coisas em Kikongo e tal, eu levava um tradutor, porque tinham províncias e pessoas bem mais velhas que o Kikongo é aquele Kikongo arcaico, e tinha coisas que eu não conseguia entender. E aí, quando eu falava, não, eu vim para buscar a ancestralidade, a influência dos povos Congo-Angola para o Brasil, porque a gente passa por situações de racismo, tentando, né, comover. E o mais velho do meu lado falava só em Kikongo e fazia uns trejeitos. E aí eu perguntava, né, ao tradutor, o que foi que ele falou? Não, nada, nada, nada. Provavelmente ele estaria me xingando ali e o tradutor não queria me dizer, né? E aí, do nada não, a ancestralidade é muito forte. Eu falo, né? E também gostaria de saber sobre a minha ancestralidade, porque a minha avó falava uma frase que eu já perguntei a alguns amigos que são Ibo, da Nigéria, e eles disseram que não era Iorubá, provavelmente poderia ser Banto. E aí eu profiro a frase, né? O muntu cacalangue engango. E aí o mais velho, que só estava falando em Kikongo, de repente olha para mim e faz assim, você pode repetir? Ele fala português. Quer dizer, ele estava me entendendo o tempo inteiro. Mas, como a gente diz na Bahia, ele não estava me dando ousadia, né? E aí ele
você pode repetir? Aí eu repito, né? Omuntu Cacalangue Ngango. Aí ele me pergunta, você sabe o que é que significa? Eu fiz, não, eu gostaria de saber. Ele fez, Omuntu Cacalangue Ngango significa a pessoa tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. E esse cacalanga é arcaico. E assim, falando comigo assim, sua avó provavelmente deve ter guardado na cabeça algo que as mais velhas devem ter dito para ela, porque hoje em dia a gente utiliza Omuntu Calangue Ngango. A gente não precisa desse reforço, tem que ser. A pessoa é inteligente, tem conhecimento. E aí ele olha para mim e diz assim, você é nossa. Esse você é nossa significa que a gente possui o mesmo sangue ancestral. E eu fui rebatizada, eu tenho uma digina em Angola. Todo mundo me conhece por Maquiesse. Maquiesse, na língua Kikongo, significa felicidade. Quiesse é alegria. Lembra que eu falei a vocês que o banto tem a mudança no prefixo? O ma significa excesso de alegria. Então, Maquiesse, felicidade. Eu agradeço pela escuta e fico para a gente conversar. E peço desculpa por ter ultrapassado. Obrigada. Bom, então, Alan, vou lhe introduzir aqui para a conversa. Mili, muito obrigada. Como mediadora, assim, a gente fica feliz de estar nesse papel, de conversar com vocês, mas está esse lado chato também, de falar assim, eu vou ter que falar que ela tem que acabar. Bom, então agora, né, vamos ouvir o professor Dr. Alan Moreira Xavier, da UFABC. Alan possui graduação em licenciatura e bacharelado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Nanociências e Materiais Avançados e doutorado em Ciência e Tecnologia, Química, ambos pela Universidade Federal do ABC. Atuou como professor e coordenador em diversos níveis e modalidades de ensino. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do ABC, coordena o LINDES, Laboratório de Investigações na Diferença, Educação e Subjetividades, no qual orienta trabalhos de pesquisa nos campos da educação e dos estudos de gênero, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo, teoria queer, filosofia da diferença, formação de professores e estudos culturais. Alan, muito obrigada também pela possibilidade de diálogo. Eu que agradeço, obrigado. Fica tranquila. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida sempre. Só para começar, em função da gravação, vou fazer uma autoidentificação. Eu me identifico como homem cis, branco, latino-americano, viado. E esse viado vai fazer muito sentido na minha fala com o passar do tempo. Já fiz para algumas pessoas que me ouviram aqui em outros momentos. A Valéria, que saiu, já me ouviu. Eu sou um homem alto, calvo, eu tenho barba grisalha, estou usando óculos, uma jaqueta preta, camisa por baixo e calça jeans. Estou na frente de um auditório da tela, olhando por uma câmera que está subindo a uma escadaria. Eu agradeço mais uma vez o convite e preciso destacar que acho que é a quarta ou quinta vez que eu venho falar nos PIECs, e é sempre uma alegria, porque, por incrível que pareça, a USP é o lugar que permite que eu fale as coisas mais doidas. E eu estou fazendo esse discurso porque, alguns meses atrás, a gente viu uma polêmica importante na Federal do Maranhão de uma pesquisadora do campo queer que fez uma fala sobre pesquisa sobre o cu, e a resposta da universidade foi que a universidade precisa manter o decoro. Eu queria lembrar que 3 anos atrás eu fiz uma palestra sobre o cu aqui, nesse auditório, falando políticas do cu para a educação. Claro que eu não fui tão explícito, ninguém merece, né? Ter essa visão minha já é demais, essa que está aqui presente a vocês, mas 5 anos atrás a USP teve a coragem de discutir, colocar isso em pauta, e hoje a gente tem que ouvir que a universidade é o lugar do decoro. Se fosse o lugar do decoro, a gente estava reproduzindo o tradicionalismo, e, enfim,
que está assolando as políticas e, infelizmente, a gente viu como resposta estadunidense ontem mais um fundamentalismo. Bom, vou falar hoje sobre mais uma das minhas loucuras que estão norteando as minhas pesquisas mais recentes, que é pensar sobre pós-humanismo. Ainda que sejam referenciais e autores que não são os de Milley, mas a gente tem muitas ideias em comum e pode estabelecer muitas parcerias, especialmente porque, tirando do olhar eurocêntrico do norte, a gente vai encontrar perspectivas pós-humanas em comunidades das mais variadas, nativas, originárias, quilombolas, enfim, e aqui urbanas, no caso, como comunidades de terreiro e outras expressões étnico-culturais. Por gentileza. Vocês vão ver também que, durante a apresentação, eu selecionei algumas imagens que fazem sentido, que são sempre de pesquisadores, desenhistas queer de todo mundo, então deslocados aí. E a ideia é pensar, trazer, a partir do referencial que eu estudo, pós-humanismos também representa muita coisa, mas pensar a partir da filosofia da diferença como é que a gente pode discutir e criar uma nova educação científica para além daquilo que a gente está construindo nas nossas universidades. Por gentileza, querida. Bom, e a gente surge aí, o meu principal referencial teórico são dois filósofos franceses, brancos, héteros, cis, né, aquela coisa bem chata, que é o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, mas que fazem uma produção muito interessante para discutir os modos de constituições das nossas existências a partir de uma ontologia que se baseia mais na mudança do que na fixidez. E eles vão apresentar o capitalismo como uma forma de constituição social muito peculiar, que cria uma figura que a gente, por viver nele, assume que é natural, presente, que é a figura do sujeito. Nós, enquanto sujeitos, pensamos, sentimos, falamos, mas o sujeito é uma produção do capitalismo. E vai se configurar na modernidade, a gente sabe, com o iluminismo, esse sujeito racional, descolado, corpo e alma, que tem tudo a ver com o que você estava comentando agora há pouco, que vai ser trazido para a gente aqui no nosso território, que hoje a gente chama de Brasil, a partir dos processos de colonização, né? Então, a construção da raça no Brasil, não só no Brasil, mas focando aqui no nosso caso, é uma construção colonial, e não só de raça, né? Trazendo um pouco da minha outra pesquisa sobre gênero, a própria Oyerunki que vai falar, a constituição das mulheres, né, em determinadas comunidades de África, elas não fazem sentido, essa generificação, essa socialização do gênero. Tem outros modos de expressão e de se colocar no mundo. Bom, mas por que eu estou trazendo a máquina de Rochdad como algo importante para a gente? Porque na configuração do sujeito moderno, capitalista, essa máquina de Rochdad ela vai operar a partir de uma constituição de uma universalidade que, infelizmente, é aquela que está ali. Claro que é uma paródia desse quadro que todo mundo tira uma selfie no MASP, que é o rosto de Cristo, que é o homem branco, europeu, norte, caucasiano, mas essa figura que vai ser, por ser universal, ela não é caracterizável, ela é presente, ela está em todo lugar. Todos nós que não somos esse corpo, esse rosto, né, porque eles estão falando exatamente de identidade no capitalismo, nós vamos ser qualificados como isso, porém. Porém, mulher não é homem. Então, a mulher, como Beauvoir vai colocar, é o segundo sexo que é identificável a partir da universalidade. Então, a própria constituição dessa ideia de que nós temos um lugar no mundo vai ser construída a partir de um universal que é posto para nos excluir, para nos colocar fora. Esse mesmo na Europa, esse universal não é atingível. Desse modo, então, a partir desses processos de configuração da máquina de Rochdad, o Deleuze e Guattari vão descrever algo que é fundamental. Para nos entendermos como sujeitos, existem dois mecanismos em operação. O que eles vão falar que é o muro branco e os buracos negros, mas que representam um conjunto de agenciamentos
que envolvem sentido, e outros agenciamentos que envolvem subjetivação. Então, para que a gente se entenda enquanto gente no mundo, não basta pensar unicamente saber. Precisamos pensar modos de configuração que vão além daquilo que é explicável. E isso vai fazer muito sentido e espero que faça conforme a gente vai discutindo mais para frente. Por gentileza, querida. No campo da educação, a gente está muito preso ainda a essa ideia humanista. Volta e meia a gente recebe alunos na nossa sala, professor, estou muito chateado, eu queria tanto ter uma perspectiva mais humanista da sala de aula, né? E eu olho assim com pavor, eu falei assim, não assistam minhas aulas, que tudo que eu não quero é que a gente se entenda como humano ali. Né? A perspectiva que a gente precisa carregar é uma perspectiva para o além do humano, para o mais que humano. Né? A constituição do humano é exatamente a constituição daquele rosto de Cristo que vai determinar quais são as posições de exclusão a partir daquela figura. Então, essa posição humanista vai colocar a vida humana no centro da experiência. E como consequência disso, dessas universalizações, a gente vai ter naturalizado uma hierarquia de vida. Uma hierarquia que vai nos colocar, nós, cientes, pensamos, produzimos, temos uma linguagem, nos comunicamos e nos colocamos como se fôssemos praticamente, entre aspas, propositalmente, filhos de Deus, aqui, separados de toda materialidade e experiência do universo. A gente tem até a arrogância de dizer que o sistema reprodutor de uma flor é como se fosse, é sexuado como humano. Olha aqui, a gente consegue identificar como está acontecendo esse órgão aqui, enfim, biologia não é bem o meu ponto forte, mas esse órgão da flor representa o ovário. Não. Né? Ou então um eletrófilo vai atacar um nucleófilo, como se substâncias tivessem um tipo de ciência e se operem a partir dessa ciência e desse desejo. Porque nós estamos qualificando, estudando e explicando o mundo a partir das nossas posições, da nossa humanidade. Esse projeto de humanidade, então, trouxe para o campo da educação duas experiências que são cruciais e é o que a gente vai tentar aqui pensar de outras formas. A primeira é esse excepcionalismo humano, que nos coloca no centro da experiência do universo, e o antropocentrismo, como eu falei, essa ideia de que tudo tem que ter relacionado como nós, como campo de referência. Isso é uma forma de operação daquela máquina de rostidade, do rosto de Cristo. Então, mesmo quando a gente está pensando em estratégias que sejam decoloniais ou que busquem ancestralidade, se a gente mantém essa operação do ser humano como centro racional, ideal e lógico, separado do universo, a gente não está sendo decolonial, a gente não está buscando ancestralidade, a gente não está discutindo originalidade da terra. Um exemplo, né? Esqueci agora o nome do autor. Mas quando os portugueses chegam no Brasil, né, na história contada pelo colonizador, uma das grandes rupturas que foram encontradas é porque, na perspectiva cristã europeia, só o ser humano tem alma. Mas nos povos nativos que aqui existiam, tudo tem alma. A alma está aí. A alma não necessariamente tem um corpo. Essa separação corpo-alma, que para a gente na ciência vai virar essa dicotomia triste de romper entre cultura e natureza, surge dessa lógica antropocentrista que a gente ainda, enfim, insiste, né, por gentileza, nas nossas salas de aula, nas nossas práticas, nas nossas instituições, e a escola vai não só antecipar essa pessoa, mas praticamente ter orgasmos em achar que tem o direito de dizer os seres humanos que nós precisamos são esses. E olha o nosso papel enquanto pesquisadores da área do ensino e da educação. Né? Será que, ao trazer a perspectiva do ser humano que é necessário, nós já não estamos trazendo uma ideologia e uma perspectiva que carrega essas marcas humanistas,
que não reproduzem essas lógicas de manutenção do status quo do sistema e não de ruptura, de disrupção. E assim, essa imagem ela vai criar padrões, se o campo curricular, que é a minha área onde eu fico mais confortável, tem uma história do século XX de perspectivas de construção desses padrões. E vejam, mesmo nas teorias críticas, onde a gente vai discutir currículo oculto, emancipação, ainda há uma ideia de sujeito. Não há liberdade, é um conceito humanista. Se a gente percebe a nossa vida conectada com todo o universo, não faz sentido buscar liberdade, não faz sentido buscar emancipação. A gente precisa buscar conexões. Eu vou chegar nessa questão da conexão mais para frente. Dessa forma, então, pensar o currículo, a gente pode mapear, com Deleuze e Guattari, duas formas possíveis de currículo. Um currículo arborescente, arborescente, rígido, estratificado ou planificado, que ele é autorreferencial, ele vai se organizar diminuindo os fluxos de desejo no sentido de reprodução e criação de um sujeito que vai se manter pela própria institucionalização. Então, não existe infância. A infância também é uma criação moderna. Portanto, a pedagogia é a filha da criação da infância na modernidade. A operação de uma maquinaria institucional que faz da escola algo fundamental para a manutenção do capital. Por gentileza. Mas, ainda que esses estudos que nós chamamos de pós-humanos sejam razoavelmente recentes, têm aproximadamente 40, 50 anos, muitos têm dito que nós vivemos agora condições pós-humanas. Nós sempre vivemos condições pós-humanas, tá, gente? Não é que agora nós somos pós-humanos, como as pessoas dizem que agora a gente é queer ou agora a gente é decolonial. Não, nós sempre fomos. Nós estávamos meramente presos em uma epistemoontologia que nos limitava a perceber o mundo, a construir o mundo de uma certa maneira. E o que tem evidenciado? Né? Aqui eu trouxe algumas imagens que são, infelizmente, essa última é bem contemporânea. Aqui as enchentes no Rio Grande do Sul, né? A enchente do Rio Guaíba e os desastres que aconteceram, fizeram nos perceber que o aquecimento global não é uma produção humana, cultural. O aquecimento global somos nós. O rio é a gente. O Guaíba inundando somos nós. Nós estamos extremamente conectados com esses processos. O vício digital. Nós temos tanto trabalhado discutindo, que legal, tecnologia de informação e comunicação na educação, transformador, olha, não estamos no GIS, estamos aqui numa sala de aula com uma câmera, digitalização. Lindo, fantástico, possibilita muita coisa. Na história do movimento LGBT, é a digitalização que permitiu a mobilização das pessoas trans no Brasil. Isso não era possível antes. Mesmo esse corpo viado que vos fala, a construção das minhas histórias de desejo se passaram pelo... Muitos de vocês são muito jovens, não vão nem fazer ideia do que eu estou falando. Bate-papo do UOL. Que se organizavam por modos descritivos do desejo. Imagem, gente, na época da conexão de escada, levava 30 horas para subir uma imagem. Que sabe trocar uma selfie. Então, os modos de desejo de vocês hoje, e eu fiz um experimento, enquanto a abertura da mesa estava falando, eu liguei um aplicativo de pegação que é muito comum entre as gays, que é o Grindr, para checar quem está na região. Mas não só para saber quem está na região, para identificar qual é essa etnografia das pessoas que utilizam o Grindr. Para a gente que se constituir uma sexualidade regulada, menos liberta, como hoje, num centro urbano como São Paulo ou com menos possibilidades de conexão por aplicativo, digitais e virtuais, nós precisávamos nos identificar, olhar para você e você sabia que eu era viado, se era viado, a gente ia se pegar. E a gente ia se pegar no primeiro lugar que tinha espaço. Muitas vezes na rua da física aqui, sabe o Instituto de Física? Tinha um matão ali da física que a galera se pegava ali. Aqui na biologia também, na geologia.
Hoje, 50 metros. A distância agora, os nossos níveis de paquera antes eram por encontro. Hoje são radiais, como se fossem satélites. Nós somos satélites do sexo. Nós medimos a distância das possibilidades de encontro como modos de satélite. Por que eu estou discutindo isso? Para mostrar como o processo de constituição tecnológico não é um aparelhamento, um incremento da vida humana. Ele é a vida humana. Ele é quem nos faz. Os jovens, eu parei numa padaria antes de ir para cá para tomar um café e recebi uma mensagem nesse Grindr. Ué, que estranho. 2 metros de distância, eu olho para frente, o rapaz estava na mesa da frente. E eu falei, você precisa de um aplicativo na mesa da frente para dizer oi. Isso é certeza que os jovens sabem, que vocês precisam curtir fotos no Instagram para poder mostrar interesse. Ficamos produzidos a partir desse conjunto de tecnologias. Nos fizemos sujeitos enquanto isso. E, claro que a gente não pode nos evitar, a ciência, enquanto construção de campo do saber, é muito apegada à lógica da verdade. Muito apegada. A gente precisa repensar essa vinculação de que nós, enquanto cientistas, produzimos a verdade. A eleição desse final dessa semana nos Estados Unidos é mais uma evidência de que não é a consciência quem lida, quem movimenta a política, quem movimenta as nossas existências. São outros elementos que o saber e a consciência não capturam. Então não adianta pensar que a gente vai explicar como funciona o aquecimento global e tudo mais, que a pessoa não vai parar de andar sozinha no carro porque, ai meu Deus, eu no meio desse público, de jeito e maneira. Por gentileza, querida. Assim, o pensamento pós-humano, e aí essa própria palavra pensamento, por favor, coloque entre muitas aspas, tá? Porque ela não representa essa lógica do ideal, do ser racional. Tem mais a ver com um conjunto de perspectivas pós-humanas, ou mais que humanas, né, que é a palavra que eu gosto mais, não é um campo unificado, como nada tem que ser, ainda bem, mas que convergem aí para essa perspectiva de que nós precisamos pensar em modos pós-humanos, avançar essa lógica da universalidade da humanidade, mas também pós-antropocêntrica, tirar o foco do ser humano, nos tirar dessa hierarquia e nos colocar como parte do todo. Não é uma visão holística, tá? Ai, que lindo, vamos todos dar as mãos e vamos viver, porque eu respeito a plantinha me dá árvore, me dá comida. Não é isso, tá? É uma perspectiva mais relacional da existência. Como eu falei, nessa ética relacional que vão se possibilitar transconexões nomádicas, né? Nômades, que vão se desapegar da ideia da permanência. A lógica da permanência também é uma construção humana. Eu sou muito ousado, vou falar da biologia de novo, me desculpem se eu errar. Mas, biologia, a vida. O ser humano nasce, cresce, reproduz, morre. O tempo da vida, a célula. Né? Muito bem. Pensaram que a gente estuda biologia com uma perspectiva tão humanista que a gente não pensa a vida no aspecto geológico? Se a gente leva os estudos da biologia para o tempo geológico, talvez a gente deveria pensar a vida de moléculas. Não de tecidos ou organismos. Talvez a gente precise pensar a vida de átomos. Talvez trazer a geologia para a biologia permita uma difração do conhecimento que é para além daquela lógica moderna de reflexão. E aí eu estou me apoiando numa autore, pesquisador e física da Universidade da Califórnia, Karen Barad, que articula junto com Donna Haraway, que é bióloga, pesquisadora também da filosofia de gênero e do pós-humanismo, elas duas, questões que vão para além
da perspectiva humana na formação epistemológica da ciência. Para quem é da biologia, tem que ler Donna Haraway. Tem que ler, só tem que ler. Tá? Pode não concordar. Eu mesmo acho que a Donna Haraway não faz uma leitura boa do Deleuze e Guattari. Tem coisas que poderia ir por outro modo. Mas precisa conhecer. E para os físicos, a leitura de Karen Barad é fantástica, porque ela vai avaliar como, na discussão entre Pauling e Bohr, há uma relacionalidade, uma constituição que ela chama de agenciamento relacional, em que não há separação entre sujeito e objeto. O que eu quero dizer com isso? Nesse estudo dos elétrons, dos spins e tudo mais, o spin e o elétron só vão surgir porque o sujeito está lá olhando para ele. Essas partículas que a gente toma como naturais, elas não existem. Elas só existem quando existe um sujeito junto. Portanto, nós precisamos, por consequência, não há nenhum fenômeno. Eu vou fazer um experimento com os alunos, eles vão ver o fenômeno, a gente vai analisar, vai discutir, vai ser super construtivista. Não. O fenômeno está ali, porque o sujeito está ali, trazendo toda essa ideologia iluminista, né? Bom, e para continuar, que eu falei que eu ia mencionar um pouco antes, nós tentamos eliminar essa separação entre corpo e alma, entre cognição e percepção. Nós somos todos corpos. Enquanto corpos, nós interagimos no mundo com conceitos que a gente expressa como pensamentos, só que esses conceitos podem ser produzidos por perceptos, coisas que não são explicáveis. E qual a consequência primária para a gente? Que é talvez a mais polêmica. Não dá para discutir educação e conhecimento unicamente a partir da perspectiva cognitivista. Que, infelizmente, no nosso campo é é praticamente a base estrutural da construção da pedagogia. Vamos garantir com que o aluno consiga te chegar a um conhecimento, construir esse conhecimento no mais evoluído da educação. Não dá, porque só o conhecimento não permite com que ele acesse as possibilidades da vida. Por gentileza, querido. Bom, e aí estão os dois héteros cis brancos, lá franceses, já falecidos, e eles vão explicar esses processos de subjetivação não como aquilo que eu acho que eu sou, que eu sinto que eu sou, que eu experiencio que eu sou, que culturalmente eu sou, essa minha alma, esse meu espírito, como um processo de constituição de quem eu sou, inclusive com os meus corpos, desejos, percepções, espiritualidades, todo um conjunto de relações com elementos que vão para além daquilo que é racional. E isso vai se dar, não é aleatório, senão cada um de nós seria a coisa mais linda da vida, que é a diferença pura. Isso envolve um conjunto de relações de poder que vão garantir com que a gente acesse determinados elementos e não outros. Acesse determinadas territorialidades e não outras. E, portanto, essas relações de força acabam reproduzindo essas figuras, esses tipos de sujeito. E imagina só, Foucault, muito antes de minha bicha Foucault, muito antes de ir para as saunas, ela já dizia que a escola é um aparelho capitalista disciplinar que constitui os sujeitos. A escola é uma maquinaria de reprodução de sujeito. Não é ai, que lindo, ele está aprendendo, ai, que bonitinho, tirou 10, titia gostou, vai. Não. Nós estamos, lembra daquele tesão da escola, de saber quem ela vai produzir e garantir que está chegando lá. Olha, o crítico, mas a gente quer isso, a gente está trabalhando para isso, como é que a gente escapa disso? Queridos, queridas e querides, tudo bem se vocês quiserem se apegar nessa perspectiva humanista, tudo bem. A minha defesa aqui, e imagino que de Mille também, é que existem outras. Só existem outras. O que não dá é para a gente classificar essas epistemologias, essas ontologias, como se fossem melhores ou piores. Como se fossem mais corretas ou menos corretas. Eu estava pesquisando com uma aluna de doutorado, comunidades de educação indígena aqui na Grande São Paulo. A gente precisa trocar muita figurinha.
E desenvolvemos um projeto com metodologia, e aí nós aprendemos com eles que essas metodologias não podem ser rígidas. Eles constroem a metodologia na hora, no fazer. Explica isso para o comitê de ética, maldito comitê de ética, que eu preciso indicar passo a passo. Nós escrevemos um artigo. Tá muito foda aquele artigo. Pergunta que periódico quer publicar. Porque a gente acabou com o comitê de ética. Falamos, olha o humanismo do comitê de ética. Olha as pessoas que compõem o comitê de ética. Só que, como trabalha com comunidades indígenas, não era local, eu não estava falando da minha instituição. Ele vai para o comitê de ética nacional. E chega lá, ele não aprova. Não, porque você está causando um mal horroroso para aquela comunidade. Amor, você é branco e está me dizendo isso. Eles não me falaram isso. Você tem a pachorra de dizer que a sua consciência sobre o processo social é mais importante do que aquelas pessoas? Vejam, os processos de ruptura da gente na academia, eu não apresentei para vocês um artigo que eu estou trabalhando agora, como o Mili fez. Eu estou terminando de escrever um que é uma crítica ao nosso papel enquanto acadêmico. Espero que eu possa compartilhar com vocês mais para frente. É que entrando nessa maquinaria industrial da academia, a gente se vê preso a produzir esse mesmo tipo de ser. O ser acadêmico, publicar, dar aula, orientar, e não experienciar o território, não experienciar outras formas de existir dentro da academia. Será que existem outros modos de fazer, de ser docente? Outro dia a gente conversa sobre isso. Bom, então, para finalizar, como é que essas subjetividades se dão em relação a essas relações de poder? Por agenciamento. Essa é uma péssima palavra de tradução, porque em francês é agencement, mas a tradução direta para o brasileiro é agenciamento. Só que se eu traduzo de forma indireta para o inglês, a tradução de agenciamento para o inglês é assemblage. E para a gente faz mais sentido, porque acoplagem, junto, constrói junto. Mas, infelizmente, a tradução brasileira, português de Deleuze e Guattari, vocês vão encontrar agenciamento. É o que eu falo para os meus alunos sempre. Só leem acoplamento. Tá? Bom, então, esses acoplamentos coletivos que vão nos produzir. E, para isso, é a internet, é o cheiro da chuva, é uma pedra, é a fome, o desejo, é a câmera, é a necessidade de entregar um diploma para poder me entender, ter uma progressão de carreira na escola básica. Tudo isso me compõe. Por gentileza, querida. Assim, não há sujeito enquanto uma alma, algo fixo, há um processo de subjetivação. Dos pós-estruturalistas, o Foucault foi um dos primeiros que já criticou essa questão do sujeito, mas os essencialistas já tinham falado isso, né? O ex da Beauvoir, o Sartre, perdão, Sartre. Eu adoro que eu referencio pelas mulheres, sabe? O marido da Beauvoir, o Sartre. Já tinha discutido essa questão da produção da subjetividade, enfim, numa outra lógica, claro. Mas, então, subjetivação não está presa a sujeito, a indivíduo. O átomo de hidrogênio tem a sua subjetivação. A mesa tem a sua subjetivação, a internet tem a sua subjetivação, o Wi-Fi tem a sua subjetivação. Não é uma questão de ser humano. Assim, corte rápido. Desculpem, gente, por favor, não me odeiem. Eu sou tutor de pet. Eu não quero ser dono de pet, eu sou tutor. Amor, humanista. Qual é o estatuto político daquele ser vivo que está ali com você? Que enquanto você infantiliza, enquanto você hierarquiza essas existências. Por que eu estou dizendo isso? Porque se há um estatuto político para essas outras experiências, para esses outros elementos que nos compõem, a gente tem que abdicar dessa arrogância de que a gente tem o direito do cuidado. Bom, como é que essas subjetividades se colocam, como é que esses acoplamentos se dão? Por um processo maquínico, por uma autopoiese maquínica. E como eu falei antes, o capitalismo vai regular esses processos de autopoiese
produzindo sujeitos de consumo. O Deleuze-Guattari explicam as constituições sociais como três diferentes, que não são cronológicas e nem são hierárquicas: primitiva, bárbara e capitalista. A capitalista é a que tem mais ênfase no contemporâneo e ela opera por criar lógicas de consumo, o fluxo pelo fluxo. Nós somos sujeitos, principalmente no neoliberalismo contemporâneo, sujeitos de dívida. Nós nos constituímos na dívida. Ai, comprei um celular, nossa, um Wi-Fi 15, tô louca, já vai sair o Wi-Fi 16. Eu preciso, não, mas o Wi-Fi 16 vai estar lá, eu preciso comprar. Porque a gente está sempre preso na lógica da dívida. Mas, amores, não vai muito longe. Já pensaram que vocês estão aqui? Eu fui uma pessoa pobre, uma família pobre, que entrou na universidade e que precisou de bolsa, viver na universidade. Vocês sabem muito bem como é, muitos de vocês. 40 anos atrás não era comum isso. Tá? Quem entrava na universidade era, no mínimo, de classe média, com pais que tinham formação. Bom, por que eu estou destacando isso? Porque... Já esqueci. Eu estava falando antes do iPhone. Bom, do fluxo do consumo. Tudo que eu queria na minha graduação era me formar. Ir embora da universidade para poder sobreviver e ganhar dinheiro. Porque eu tinha uma família para sustentar. Aí, durante a graduação, surge um conceito que foi assim, a brochada mais foda da minha vida. Formação continuada. É lindo, ai, que legal, sim, o conceito educacional ele não é rígido, não é fixo. Quer dizer, eu estou em dívida eternamente com o conhecimento. De forever. É engraçado para a gente que está no campo, gente, mas o que isso naturaliza? A lógica permanente do consumo. O que faz com que o governo neoliberal no estado de São Paulo crie toda hora uma política nova que você tem que mudar suas aulas o tempo todo? Você não está mudando suas aulas porque os alunos se identifiquem elementos, são importantes para os alunos. Não, porque há uma política de consumo nova. Toda hora tem um modismo, tem uma aluna defendendo sobre isso. Os modismos pedagógicos na constituição do sujeito professor. Toda hora modismo. Nós que somos um pouco mais experientes, nós já vivemos o construtivismo, nós já vivemos a interdisciplinaridade, a gente já viveu temas transversais, a gente já viveu agora sala de aula invertida, a gente já viveu TICs, ixi, quanta coisa a gente já viveu. Sim. E vão vir outras. O mais do mesmo. Humanismo, 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 humanismo. Consumo, consumo, consumo. Por favor. Não vou falar sobre isso porque é mais confuso, eu não tenho pouco tempo. Pode passar, depois a gente conversa mais. Bom, se tornar pós-humano, então, significa nos entender como algo conectado com todo o universo. Com o universo que a gente não acessa pelo perceptível, cognoscível. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos nos interrompendo de conectar com experiências da vida simplesmente porque a gente não a explica, não a entende. É isso que comunidades, por exemplo, de terreiro, criticam muito no conhecimento científico. A minha espiritualidade sou eu, ela está aqui. O fato de você não percebê-la não é que ela não exista. Portanto, há uma necessidade permanente da gente se reconfigurar a partir de outras experiências sensoriais, num processo imanente de relações não humanas, rejeitando qualquer moral e cognitivismo universal, assumindo, a Dona Haraway traz isso com muita força no trabalho inicial dela, esse accountability, que é esse tomar responsabilidade de, na prática, conhecimentos situados. Não, eu não estou aqui falando sobre a experiência de uma mulher fazendo ciência, eu não posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso, mas eu não posso viver esses, entre aspas, fenômeno social, porque eu não vivo isso. Eu sou colocado dentro de outra maquinaria de hostidade, a do homem. Eu posso perceber isso, eu posso me contaminar e ser outro homem a partir disso. O conceito de devir do Deleuze-Guattari permite isso. O primeiro devir, o primeiro abandono dos modos de reprodução é o devir mulher.
Devir mulher é a primeira forma da gente se contaminar para partir e se tornar outro. Isso não significa mimese, cópia, porque cópia é sempre reprodução do mesmo. Status quo. Bom, já falei desse... E experimentação. Obrigado. Pode passar, por gentileza. Rose Braidotti, uma outra filósofa muito importante, que ela vai se basear nos estudos do Spinoza, na filosofia do Spinoza, para dizer que um dos modos que a gente pode capturar essas percepções é por simpatia. E não é empatia, aquela coisa, ai, você sofre, né? Ai, que triste que você sofre. Não, é se abrir para um encontro transformativo com o outro. E essa simpatia com tudo que a gente pode encontrar na vida. Isso faz com que eu entenda a poluição de São Paulo não como um efeito do meu existir no mundo, mas como eu. Eu sou aquela fumaça, aquele fog. Eu sou a impossibilidade de respirar. Eu sou a máscara faltando no Covid. Eu sou o rio transbordando. Porque tudo isso me configura e eu configuro num conjunto de relacional com esses outros elementos. Por que eu permito ser outra pessoa a partir desses encontros? Porque eu me abro para a possibilidade de transformação no encontro com eles. De novo, eu estou dando exemplos que são cognoscíveis. Seria muito difícil dar um exemplo não cognoscível, porque faria sentido para mim e não faria sentido para vocês. Mas aquele momento, ou aquele olhar para um professor, para uma professora, ou aquela relação entre dois alunos na sala de aula, que não dá para explicar, só é. Esse é um dos elementos que a gente precisa capturar como transformativo e mais, enquanto professores, como forma de aprendizagem. O que seria aprender, então? Aprender significa se tornar mais simpático, se tornar mais aberto às possibilidades de percepção e se transformar nelas. Para onde? Isso Deleuze e Guattari deixaram muito claro. Entrar em devir, se transformar nesse processo de afecção, não significa produzir algo legal. Entrar em devir mulher, os Estados Unidos entraram em devir mulher e elegeram um misógino. Em 2013, aumentaram 20 centavos a passagem de ônibus, a gente foi para as ruas, berrou. O movimento produziu, como a Sueli Ronick explica super bem, o MBL, super fascista. Mas esses processos de transformação não são só cancerosos, fascistas, mortais, eles também produzem coisas boas, resistências, possibilidades outras, por gentileza. E aí, para pensar a Deleuze como professor, tem uma frase que eu gosto muito, que é essa do abecedário dele, em que ele diz: a gente não aprende nada com professores que dizem, olha isso daqui, façam como eu estou dizendo para fazer. A gente aprende com professores que dizem, faça como eu faço, faça comigo. Porque ao fazer comigo, eu também estou deixando de ser professor e me transformando em outra coisa. Por gentileza, um exemplo fácil, nadar. Nunca entrei na piscina, não sei como é, o professor vai falar assim, você vai virar o braço assim, você vai segurar assim, você vai encher seu pulmão assim. Você vai entrar na água e fazer exatamente igual. Vai dar certo? Não vai dar certo. Por quê? Porque você precisa capturar elementos do seu encontro com a água, da mobilização da piscina, da sua relação com o próprio corpo, que não são nem práticos do campo do treino do corpo e nem cognoscíveis, entendíveis. É ali, no fazer. Vem, entra aqui na piscina que a gente vai fazer junto. Vamos lá. Só para finalizar, porque eu acho que tem muito a ver... Volta um minutinho. Tem muito a ver com o tempo de hoje. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, é isso, tá? Então me perdoem. Mas nós estamos num tempo que não falta comunicação. Não é mediação que os alunos faltam. Isso é o que eles mais têm. Videoaula de qualquer assunto, gente, tem de tudo. Eles, inclusive, viram influencer e ganham mais dinheiro que a gente. Mas a gente precisa criar, produzir outras possibilidades, novos saberes, novas ciências, novas educações. Agora sim, querida, por gentileza. Um currículo que esteja vivo a possibilidade da criação, do devir, abrindo-se para a percepção desses impulsos e evitando as capturas capitalísticas. Pode passar.
Eu estou resumindo porque eu sei que eu estou muito atrasado, desculpa. Só para finalizar, eu trouxe aqui imagens, como a minha proposta era falar de dissidências, também de autores queer, que representam esses corpos que fazem parte dos meus corpos. Eu vim para cá, peguei o trem, o metrô, depois o trem, vim para cá. Eu saí lá do Largo do Aroche, da República onde eu moro. Eu adoro morar naquele lugar, porque eu chego à noite da universidade, eu saio 11 horas do ABC, chego em casa meia-noite e pouco, e no caminho para minha casa eu encontro 2 ou 3 traficantes me oferecendo as drogas mais possíveis. E eu olho para eles, não, obrigado, amigo, bom trabalho, até mais. E eles... Ué, tem outro modo que eu deveria lidar com essas pessoas? As travestis sabem há muito tempo que a vida não é nada baseada no carbono, a vida é baseada no silício. Silicone industrial, meu amor. Essas vidas não dá para a gente classificar e determinar essas existências. Nos nossos corpos dissidentes, nós encontramos essas chances de criação. E olha que eu nem sou tão dissidente assim, eu sou só uma bicha. Por gentileza. E aí eu trouxe um exemplo, porque eu também sou meio nerd. Eu trouxe um exemplo de X-Men. Há uns 10 anos, uns 5, 6 anos atrás, eles reconfiguraram a história de X-Men, que nada trata de pessoas que nascem com poderes e na puberdade mudam. É bem uma paródia da segregação racial estadunidense e da segregação sexual e de gênero também estadunidense. Mas eles reformularam e construíram uma dinâmica super pós-humana, em que eles percebem que os elementos ao seu redor têm uma linguagem própria. Eles só não conseguem entender essa linguagem. E aí, claro, que tem alguém que tem o poder de comunicar tudo, que vai fazer essa tradução. Isso já não é tão pós-humano. Mas, de um certo modo, eles interagem com esses elementos, como aquela ilha, né? Na verdade, parece um tronco de árvore, mas é uma ilha, representação de uma ilha. E eles se comunicam com a ilha. Sejam pássaros que falem um pouco mais alto, cantem um pouco mais alto, seja um rio que se abre do nada, eles se comunicam. A gente precisa se comunicar com o nosso meio, porque nós não somos separados desse meio. O meio somos nós. E no seguinte, eles descobrem que no coletivo... Pode passar, querida, por gentileza. Eles conseguem ter um novo poder, que é o poder de romper a morte. Eu trouxe esse exemplo porque talvez seja algo que no campo das ciências a gente lute e fique sempre esbarrando, porque na nossa perspectiva humana, a certeza é que a gente vai morrer. Mas eles conseguem vencer a morte porque eles conectam cada possibilidade, cada experiência singular do seu existir no coletivo. E produzem algo impossível, impensável. Bom, então quais são as nossas oportunidades? Compartilhar afetos, não é afeto, carinho, emoção, tá? É afecção. Modos de produção de poder. Aquilo que algo que me afeta positivamente, aumenta a minha potência de ação. Algo que me afeta negativamente, diminui minha potência de ação. Reconfigurando, né, nesses agenciamentos, os modos de existir e nos tornando, né, apaixonados por essas existências outras, que são independentes de mim, mas nem tanto. Por gentileza. No campo da educação, o que tem sido produzido? As pesquisas pós-qualitativas são aquelas que mais têm apresentado perspectivas pós-humanas no campo da educação. Então, eu sugiro que vocês busquem... tem periódicos específicos para pesquisa pós-qualitativa. E já adianto que tudo aquilo que a gente aprende, e eu ensino na disciplina de metodologia de pesquisa e ensino educação, não cabe. Tá? Porque não há diferença categorial, não há instrumento pré-determinado, nada. É fazer com. É entrar em agenciamento com. Vejam, um exemplo de um artigo que eu acho fantástico. A professora queria explicar momento. Momento. Conceito físico de momento. Não duração. E aí ela percebeu que... Isso só que é uma professora do fundamental. Ela percebeu que a aluna estava no balanço. Mas que ela usava o balanço subindo, escalando o balanço, e não balançando no balanço. E ela percebeu que, ao interagir com o balanço, a própria aluna descobriu modos diferentes de brincar com o balanço. Um que envolve o conceito de momento e outro que envolve o conceito de gravidade. E olha que oportunidade fantástica para ensinar uma aluna da primeira série física. O currículo se faz.
Professores produzem encontros com novos, abrindo a percepção e, novamente, se tornar com. Né? A ciência tem que deixar essa lógica de produz a verdade e se entender mais como uma ficção que produz o mundo que está. E aí eu vou produzir um saber com o modo como eu interajo com aquele saber. Por gentileza. Aqui são algumas das minhas inspirações. Também no campo pós-qualitativo vocês não vão encontrar nenhum... Eu passo a apresentação para vocês depois, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Vocês não vão encontrar nenhuma conclusão e nenhuma métrica de produção do conhecimento. Inclusive, muitas vezes os artigos não terminam, porque a gente entende que, ao concluir algo, a gente estratifica aquele saber como algo valioso e a gente já acabou com toda a possibilidade de reconstrução daquele saber. Então, a gente quer manter a abertura do processo de construção. Acho que era isso. É isso, gente. Obrigado pela atenção e pelas loucuras. E desculpa pelo tempo. E fiquei muito surpresa em saber a questão do "o". Eu falo muito "ô mãe", "ô painho". E eu fiz algumas anotações aqui, mas como o tempo também está bastante avançado, vamos abrir para as perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para os professores aqui da mesa, pode levantar a mão. A gente deixou todo mundo com medo. Você? Olá. Não foi sobre você. Viu? Eu acho que eu queria fazer um comentário-pergunta, assim, tipo, acho que é mais um comentário, mas eu queria ouvir um pouco das reflexões de vocês. A gente é de São Carlos, recentemente a gente viu uma palestra do professor Kazen Gatu, e ele fala muito sobre como essa lógica neocapitalista, moderna, neoliberal, cria e precisa dessa dicotomia do eu e o outro, né? Do que é cidade, do que é natureza, essa separação. E eu senti muito que dentro das duas apresentações a gente tem uma conversa muito grande em relação a isso, né? Essa coisa de quebrar um pouco com essa lógica dicotômica que a gente tem dentro da lógica ocidental do Atlântico Norte. Então, acho que é mais um comentário assim para quebrar o gelo assim, e eu queria, se vocês tivessem algum comentário sobre assim, alguma coisa a respeito disso também. Muito obrigado pelas palestras. Foi incrível. Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Foi a primeira fala, infelizmente, mas eu acho que cabe abrir para os dois comentarem, porque o professor Alain ele falou muito de uma questão que eu sinto que é muito cara. Você falou da manutenção do capital e depois você retomou os efeitos, não é efeitos, mas não sei que capitalísticos agora no final, né? E eu fico pensando, gostaria de saber das duas perspectivas, como eu disse, infelizmente eu não consegui chegar para a primeira fala, mas como vocês pensam que qual a perspectiva, a partir da educação, da gente pensar a superação da manutenção do capital? Assim, pensando justamente essa questão do pós-humano, né? Porque quando você fala que você entende que você é a fumaça, que você é a máscara que está faltando, eu não gostaria de me entender assim. Eu acho que isso é efeito da acumulação de capital. A fumaça, a máscara faltando é acumulação de capital. Não, me é estranho ao que eu sou. Bom, é isso. Obrigado. Mais alguém? Bom dia, eu me chamo Andresa, faço parte aqui do programa na modalidade de ensino de biologia e estudo currículos. E analisando algumas teorias dos currículos, tanto a crítica, pós-críticas e as várias, eu me deparei com alguns artigos do Michael Young, Sim. que ele propôs uma crítica que talvez até por eu falar aqui, eu não sei como as pessoas enxergam, mas ele fala nos artigos dele que ele é muito criticado assim, por defender, né, por ter defendido, na verdade,
dos últimos trabalhos dele, a questão de que existem muitas críticas ao currículo e à forma como ele mantém a estrutura capitalista e de poder, mas que não existe uma proposta de como deveria ser o currículo. Então, acho que é uma crítica até mesmo a todas as pessoas que estudam o currículo, de que a gente critica muito a lógica neoliberal, a gente critica tudo, mas nos parece ser muito mais fácil de criticar do que a gente trabalhar na proposta de um modelo de currículo que realmente faça com que essas nossas críticas sejam superadas. Então, eu queria, não sei como fazer a pergunta, mas como vocês enxergam isso, e se existe algum modelo, né, assim, que poderia romper com essa estrutura de manutenção do poder. Obrigada. Então, eu acho que a resposta dá para analisar os três, né? Quando a gente sai dessa estrutura e entra no Estado-nação, nesse falso pensamento de Estado-nação, que é o que eu falei logo no início sobre colonialidade do poder, do ser e do saber, e dividindo os nossos corpos. Corpo é diferente de mente, de coração. Eu vou numa perspectiva de tentar entender o que os meus mais velhos e as minhas mais velhas trazem como perspectiva de ser e estar no mundo. E isso é uma escolha minha, enquanto pessoa no mundo. Eu poderia ser marxista, eu poderia ser pós-crítica, mas eu fiz uma escolha de romper com essa lógica. E entendo que o processo de romper vai estar muito atrelado no que é o currículo, porque currículo é tudo. As escolhas que nós fazemos, as formas, né, que escolhemos como metodologia, as teorias que decidimos optar como suporte e orientação para as nossas propostas de pesquisa, né, de ações docentes, vão ser importantes para a gente fazer as nossas outras escolhas. Currículo é um artefato de poder e é um campo em disputa e está atrelado ao capitalismo. Se a gente faz escolhas, isso vai impactar na forma como a gente vai transformar o contexto da sala de aula. Se eu escolho entender esses mais velhos, essa ancestralidade para o contexto da escola, eu sou da área de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, toda a minha discussão é puxando para um entendimento de histórias, de memórias, de culturas que não foram colocados, né, como algo importante, sempre em segundo plano, sempre como o senso comum. A gente, na defesa, na qualificação orientando da Rosana, que ele vai falar sobre comunidades indígenas, as nossas mais velhas, a minha avó era rezadeira. Ela conhecia de folha. Folha para dor de barriga, folha para isso, folha para aquilo outro. A gente precisa entrar na universidade para estudar botânica. E as nossas mais velhas, essa ancestralidade já sabia o que é que cada folha servia. Para uma enxaqueca, para uma dor no estômago, né, para desparasitar, ou uma série de questões. São escolhas que a gente vai fazendo, né? De ouvir outros e outras pesquisadores e pesquisadoras que vão também nessa mesma lógica, e a gente descobre que a gente não está sozinho ou sozinha. Achei muito interessante, a gente precisa trocar figurinhas, porque saber que o que a gente pensa e tentar ser, né, dissidente, tentar romper com essa lógica norte-cêntrica, capitalista, a gente sabe que é possível. E isso vai depender muito de quem está aqui, porque são vocês que vão fazer essa transformação. Entendendo que esse currículo ele é eurocentrado, que ele é norte-cêntrico, que ele faz parte de um projeto de Estado, de aniquilar corpos. Quais são os corpos que são vistos e são necessários? Há uma escolha. A gente está discutindo a necropolítica, a gente trouxe várias questões aqui. Epistemicídio. Tem um termo que eu gosto muito de um filósofo colombiano, que é o Santiago Arboleda, que ele vai falar do etnogenoetnocídio, que é o aniquilamento não só das pessoas, mas dos seus espaços de vivência.
pensar na não demarcação das terras indígenas, da não demarcação das terras quilombolas. Isso é um ecogenoetnocídio. E quais são as escolhas que nós podemos fazer? Qual o meu papel enquanto docente? O que é que eu vou fazer de transformação? Qual o seu papel enquanto estudante? Então, cabe a gente começar a fazer essa transformação. Não adianta a gente vir para um evento desse, trazer, né, vários questionamentos, várias reflexões, terminou o evento, terminou tudo, e continuar a mesma caminhada que está posta. A gente precisa de transformação. E o que a gente traz aqui para discutir com vocês são coisas que estão acontecendo. É o que a gente vem pensando, é o que a gente vem tentando romper com essa lógica capitalista, norticêntrica, patriarcal, né, cristã. E é isso, depende da gente. Depende muito mais das nossas ações. Eu canso de dizer para os meus estudantes que a pesquisa, quando a gente escolhe, essa pesquisa ela tem que impactar a sociedade. Não é você fazer uma pesquisa, receber uma bolsa e essa pesquisa ficar enfunada dentro de uma biblioteca, de um museu, o que seja. Você tem que impactar, você tem que fazer uma transformação. Eu vou estudar isso e é só para ter o diploma, só para ter um documento me autorizando a dizer que eu sou mestre, doutora, não sei o quê. Não, e o que é que você vai trazer de contribuição para a sociedade? A gente precisa transformar. E é com isso que a gente vai quebrando esse tipo de currículo. Bom, também vou amarrar as três falas. Inclusive, o Casé estava na banca dessa minha aluna que defendeu que teve esse problema. Gente boníssima, queridão. Bom, como eu foquei mais na questão pós-humanista e trouxe o Deleuze e Guattari como autores auxiliares para discutir pós-humanismo, eu talvez não tenha falado muito bem sobre a ontologia deleuziana, que é essa ontologia de transformação também. Então, vou começar por você, que talvez seja a mais tranquila e que é onde eu estou mais familiarizado do campo do currículo. Eu vou também na lógica do Spinoza. Eu acho que você vai estudar na universidade ou fora dela N teorias de currículo. Você vai capturar alguma coisa daquela teoria que você vai falar assim, nossa, que tesão isso. Eu quero isso me mexe, isso me toca, isso me leva. Tudo bem, não precisa ser a minha. Eu falei de Deleuze aqui, muita gente não entendeu. Que bom, nem eu. Não é para ser entendido. O Deleuze não está posto para ser entendido, ele está posto para ser capturado, para afetar. E compreensão é ficar no cognitivo. Então, qual é a minha alternativa? Que vocês escolham um referencial que toque vocês e que você tenha tesão para transformar o mundo que você está a partir daquela perspectiva. Tem que ser coerente, não dá para ser hipócrita. Não dá para estar na universidade discutindo emancipação e no rolê dizendo eu não curto esse tipo de menina porque ela é gorda. Tá? Não dá. Não dá. Tem que ser coerente. Agora, a partir do meu referencial pós-estruturalista, eu não consigo responder a pergunta do Young. Por quê? Porque se a perspectiva é de uma ontologia da transformação, é a produção de devires permanente, e esses devires são a transformação pelo afeto com o encontro, que eu não sei para onde vai dar, não existe modelo. Não existe regra geral. A própria pergunta não cabe nesse referencial. Qual é a proposta? Qual é a ação que a gente poderia fazer? E aí também para a resolução do capitalismo. É aumentar as possibilidades de entrar em devir. A proposta deleuziana não dá para ser totalmente caos, que é o campo rizomático, nem totalmente arborescente, que é o campo humanista, mais tradicional. A gente sempre fica no meio desse caminho. O problema é que a nossa sociedade capitalista nos carrega para o lado arborescente e impede a criação rizomática. Como é que o capitalismo entraria em... Só qual o foda do capital? Ele é rizomático. Tanto é que a gente muda o consumo toda hora. Ele captura a gente pelo consumo. A Thaís Araújo, a representante da beleza negra nos comerciais de televisão do Brasil. Né? Que bom, é importante representatividade. Sim, mas ao mesmo tempo é uma captura do capital. A gente sabe disso. O modelo, padrão. Então, como é que a gente produz outra coisa? Nessa perspectiva, aumentando as chances de devir, se todos nós experimentássemos, entrássemos em devires na nossa vida e produzíssemos novas aulas, novas existências, novas experiências, o capital não teria como pegar todo mundo, porque ele modula. Tanto é que o capital contemporâneo ele modula a gente pelos nossos dados.
né? Uma colega nossa não está aqui agora porque foi assaltada, os dados foram roubados. Ela não tem mais vida. Pegaram a senha do celular, não tem mais vida. Está tudo na mão dessas pessoas. A vida dela foi transferida para o digital. Outra pessoa está levando a vida dela do digital. Porque o capital usa esses dados digitais para modular os perfis de consumo e prever o que a gente vai gastar. Se a gente fica mudando o tempo todo, a chance do capital nos capturar é bem menor. É possível viver fora desse regime? É. Tá? O Deleuze ele propõe possibilidades de fugir do capitalismo. Vai ser um socialismo? Não. Para o Deleuze-Guattari, o socialismo é parte do capitalismo. Tá? Ele é construído dentro da mesma lógica capitalista, humanista, tudo mais. Vai ser um regime novo. Qual? Não sei, porque também não tem um modelo, não tem um como fazer. A partir do momento que tem um como fazer, o capital sabe como você vai agir. Essa é a crise do socialismo. Tá, a gente vai lá unir todo mundo e entrar em revolução? Vai, tá, mas o capital sabe que vai sair daquilo. Ele vai formar o MBL. Tá? E aí a máquina de honestidade entra nesse aspecto também. Como é que a gente se produz outro o tempo todo? É importante a identidade, a gente se reconhece nela, mas é importante que a nossa identidade seja usada de forma estratégica. Tá? Que você saiba usar a identidade no campo político, porque o nosso direito ainda é constituído nessa lógica moderna do sujeito, então eu preciso do direito identitário, mas abandonar a identidade quando essa identidade ela te limita. É importante que as duas crianças negras se identifiquem como produzidas numa máquina de racialidade, uma máquina de honestidade racial que as coloca na negritude. Mas, ao mesmo tempo, é importante que ela se identifique. Nossa, eu sou urbano. Está vendo como essa máquina de honestidade opera de forma diferente em quem vive num quilombo? Ser afetado por essa experiência e se produzir outra pessoa, outra criança. Não tem resposta, é isso que eu quero dizer. E que bom. Bom, rapidinho então, já que a gente tem pouco tempo, maravilhosas as duas palestras, como também aqui membro da comissão organizadora, agradeço muito, fico muito feliz com as sugestões dos discentes, e, enfim, discutida na comissão para ter vocês hoje. Eu queria propor para os dois a seguinte questão, né? Claro que eu entendo o pós-humanismo como, né, o superar do humanismo, mas muitas vezes a gente está diante de uma sociedade e a semana que a gente vive nos faz pensar que uma boa parcela da população mundial sequer vivenciou o humanismo enquanto esse conhecimento né, centrado no sujeito, que vem lá do século XVIII. Como é que a gente faz, né? Já que não é só superar, já que o desafio do pós-humanismo não é só superar o humanismo, mas é realmente criar um outro algo aí, um outro devido. Eu acho, inclusive, que eles nem precisam desse humanismo. Talvez o que a gente esteja apagando os pós-humanismos que eles já vivem, as experiências de existência que eles já têm, e dizendo, olha, quão importante é que vocês conheçam a minha também. Isso não desqualifica a nossa experiência. Nós somos humanos, nós nos produzimos humanos. Nós estamos tentando entrar em devir para ser mais que humanos. Mas não necessariamente essas pessoas precisam chegar nessa concepção de humanidade. Elas talvez já sejam pós-humanas. E a gente pode aprender com elas. Então, mas também acho que isso é uma questão muito do referencial em que você está. Da perspectiva teórica, conceitual, onde você se encontra.
Então, por exemplo, para a teoria crítica, o processo de emancipação passa pelo processo de conscientização, é fundamental. Então, não dá para dizer, não, colar afeto aqui não vai fazer muito sentido conceitual, teórico. O humanismo é importante. Né? Freire, gente, Freire. Quem sou eu para falar de Freire? Tá? Mas ele faz sentido num recorte teórico, faz sentido num apego conceitual. Só usar Freire direito. E não tem problema, não é. Agora, qual é a minha percepção? Não vou falar de povos originários, nem de povos racializados, porque essa é uma concepção que eu me contamino só pela presença, pelo encontro com outros corpos. Vou falar de corpos dissidentes de gênero e sexualidade, que é onde eu me... A gente não precisa, a gente nem quer ser humano. Sim, é aquela pergunta, como você quer casar? Você quer ter o direito de casar? Não. Essa é uma demanda do capital, casamento. Eu quero ter a liberdade de estabelecer minhas relações amorosas sem a moral capitalista, heterossexual, dizendo que eu preciso casar para ter um desconto no financiamento de um apartamento. Olha que coisa doida. Eu não consigo comprar um apartamento sem ter casado. Porque se eu estou meramente por estar casado, as taxas de financiamento são muito mais baratas. Olha que loucura é a paranoia do capital. Então, talvez aprender com esses modos de vida possibilitem com que a gente entenda que esse é só um fechamento epistemológico. Ele faz sentido. A ciência rege, essa ciência que a gente produziu, ela não está errada, gente. Senão, a gente é completamente doido. Né? Ela faz sentido. Ela é cognoscível. Mas tem mais além dela. Ela não é melhor do que essas outras ciências. Ela é só outra. Então, eu acho que algumas pessoas querem. Eu precisei passar pelo humanismo para poder falar assim, realmente, ser viado é mais legal do que ser docente. Tá? Outras pessoas não precisam. Elas estão muito felizes vivendo as vidas delas na dissidência. Tá? Essa seria a minha perspectiva. Nossa. Não, só vou complementar trazendo uma reflexão, né? Porque corpos negros e indígenas não foram considerados humanos. E aí a gente ainda continua com essa discussão. Eram coisas, objeto. Então, até que ponto o humanismo vai servir e vai contemplar nossos corpos? Né? Meu corpo de mulher preta, sapatão, sabe? Mãe de santo. Então, eu não sou considerada humana. Então, são questões para a gente refletir. E concordo com o que o colega trouxe aqui para a gente analisar. Como é que os corpos negros, né, são pensados? E aí vem a discussão do Attila Mbembe sobre necropolítica, que a gente, né, tem acesso. Então, são pontos para a gente refletir o que é que a gente precisa modificar aí, né, enquanto universidade, USP, que nossos corpos foram pensados para estar aqui nesse lugar.